honored guests, welcome to the World Economic Forum panel discussion. Vindos para o Fórum Econômico, é um painel sobre o cenário econômico global. Eu vou ser o moderador de vocês, com muito prazer. Esse assunto realmente é mais importante no Fórum Econômico. É sempre relevante para um mundo de negócio que a gente chama de evergreen. E ninguém pode dispensar o contexto do que define os negócios e, infelizmente, para pior e não sempre a melhor. Vocês sabem, provavelmente, que temos um painel muito importante, muito bom. Eu vou introduzi-los, mesmo que não precisam de apresentação. À minha esquerda, imediatamente, Henrique Meirelles. Ele é ministro da Economia desse grande país que é o Brasil. O senhor ministro teve uma carreira ótima em bancos. Ele foi governador do Banco Central do Brasil também. À esquerda dele, o Daniel Fundes del Rio, ele é chairman do B20, que é uma empresa sobre o G20. E ele é... Dr. Fundes del Rio é um advogado, é um acadêmico, é um líder de negócios. Ele gosta de definir políticas. Imediatamente, Andrés Velasco é professor na UNB, Universidade de Nova York. Ele é especialista em desenvolvimento financeiro e também foi ministro das Finanças do Chile. E imediatamente a minha direita é Antipar Bugner. Ele é presidente de uma das consultorias mais importantes. Ele tornou presidente e diretor-geral em 2004. Nós temos pessoas com muita experiência e líderes que a gente vai poder aproveitar. Nossos painelistas, eu informar também a plateia que do decorrer de... A gente tem um compromisso de responder a perguntas importantes e a gente quer falar sobre mudanças de fluxo de capital. Nosso planejamento é de falar como panelistas durante 40 minutos e depois vocês da plateia vão poder fazer suas perguntas. Então, por favor, quando a hora for essa, não sejam tímidos e façam as suas perguntas. Como sempre, pedimos que você apaguem seu celular se vocês precisam responder a uma chamada por sair da sala. Vamos começar, então. Eu acho que o melhor jeito de começar, talvez estabelecendo um pano de fundo para esse debate, já que estamos no Brasil, e visto que o senhor Meirelles, você é o ministro da Economia, eu gostaria de lhe endereçar a primeira pergunta, mas, obviamente, aqui o propósito é que haja um debate. Se vocês não me ver repetir a pergunta de maneira rápida, os painelistas estamos aqui, vocês estão aqui para conversar um com o outro, e não apenas seguir minhas instruções. Então, senhor ministro, se eu puder, qual é a sanidade da economia global hoje? Ou, se você preferir, será que a economia global é melhor porque recuperou da crise global econômica, ou seja, que se recuperou muito devagar? Eu acho que a economia mundial está indo bem, do nosso ponto de vista. Eu acho que o crescimento está indo num ritmo moderado. Eu acho que o risco maior que existe hoje e para o futuro próximo é que alguns dos maiores os bancos centrais mais importantes se tornem fiquem abaixo da curva, que significa que se eles permitirem que as suas economias além do que seria prudente, e que haja um ataque de inflação repentino, eu não acho que seja o cenário mais provável. O que eu estou querendo tocar como ponto é o que a gente queria. A gente tem que observar os sinais. Tem surtos de volatilidade no mercado, e isso ocorreu nas últimas semanas. Eu acho que foi uma reação no mercado daquela possibilidade. Na verdade, não se concretizou, e eu acho que voltou à situação normal, com um processo normal de crescimento, mas devemos ficar atentos para ver se não vai haver sinais de uma forma de bolhas. Acho
que eu não... Fora isso, eu acho que, bom, obviamente, não, a, a melhora da crise financeira não é muito rápida, mas é melhor que seja mais lento do que ser rápida demais. Você compartilha desse ponto de vista que né, pelas palavras do ministro, que a economia mundial está ok, até melhor do que ok, que o crescimento é moderado, que se o risco existir, é o risco dos bancos centrais, que os tomadores de decisão política e econômicas... Eu acho que o ministro tem razão, sim. O Brasil está indo... E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que a melhora é global. A gente viu, às vezes, um país que ficava melhorando e outros para trás, e agora todos estão parecendo crescer. Eles não estão crescendo muito, e você tem razão, com certeza. A recuperação da crise financeira foi muito lenta. É bom ou ruim comparado ao quê? Com os anos anteriores? Parece muito boa mesmo. Mas eu não acho que o risco de sobreaquecimento seja o risco principal. Sim, há alguns países em que a situação... Mas se você considerar os Estados Unidos, a Europa, as medidas contra a inflação parecem sólidas. Eu estou mais preocupado com umas aprendizados de outras conferências. A gente, na América Latina, a gente sabe disso há muito tempo, o crescimento é menor do que no período 2008 e 2009. Na região, a gente viu isso há umas semanas, alguns meses atrás. Muitos aqui, pessoas muito deixaram Davos achando que era um mundo bem pacífico e no mesmo dia os mercados de capitais começaram a cair no mundo inteiro. Então, o problema é, será que os bancos centrais hoje têm o conjunto de ferramentas para enfrentar essa situação? As taxas de juros são muito baixas, para começar. Os ministros do Tesouro são muito mais indivíduos. Eu acho que o conjunto de ferramentas deles não é tão grande quanto... Posso fazer uma pergunta? Porque eu não sou economista. Eu sou um argentino. Ninguém é perfeito. Eu entendo que eu concordo que a situação mundial é melhor, mas minha pergunta é por quê? Porque depois da crise de 2008, as públicas concordaram e começaram essa recuperação teve efeito, ou será que é uma coincidência? Deixa eu tomar a palavra. Quando você diz que a economia está crescendo, mais lenta, a gente sempre se volta para o período antes de 2008, 2009. Mas, claro, tudo tem uma aparência de ir mais devagar, mas isso foi alimentado não apenas pelo crédito, mas por fraude e cobiça também, né? Muitos instrumentos foram vendidos que não tinham mais valor nenhum. Então, o imperador está nu, né? O rei está nu. Então, as pessoas começaram a jogar fora e o mercado realmente foi no chão no fim de 2008 e no início de 2009. Eu acho que estamos numa situação muito diferente hoje. Fizemos limpeza, não terminamos talvez, mas agora está reconstruindo o emprego, o consumo, os investimentos, o comércio. Eu acho que os fundamentais estão bem bons. Eu acho que se a gente crescermos no nível mundial em 3,5% e os mercados, o Japão talvez menos, e os mercados emergentes em volta de 2, 2,5%, os mercados crescidos 2,5%, 3%, o Pacífico talvez 5, 6, 7%, na África mais parte a situação ok. Acho que a gente está voltando para a situação e que a gente podia razoavelmente esperar. E comparando com algo que não deveria ser repetido, é cometer um erro. Então, não devemos nos sentir mal, mas nem tão bem, porque os fundamentais estão bem. Um dos fatores mais importantes é o comércio,
é um período desafiador, não apenas dos Estados Unidos, mas China, Índia, que tornam a vida mais difícil para o comércio, para os investimentos e assim por diante. Eu acho que isso é uma preocupação. Eu gostaria de voltar ao comércio, mas o que você acabou de dizer, Hans Paul, me lembra conversas que eu tive recentemente com o Larry Summers. Eu faço uma pergunta para os estudantes de economia, e se o Larry Summers tivesse razão? Se do mundo desenvolvido estivesse preso num século de estagnação, só para dizer que o crescimento e a criação de empregos que vimos nos Estados Unidos e em outros países, alguns deles europeus, na verdade, são levados não pelos fundamentos melhorados, talvez parcialmente, mas por condições financeiras insustentáveis. O empréstimo, por exemplo, na Europa e no Japão, ou se é só dinheiro fácil, se você considerar o orçamento déficit orçamentário, se ele tiver razão, Larry Summers. Larry Summers foi meu chefe, então eu tenho que concordar com ele, né? Acho que ele tem razão parcialmente. Eventos recentes sugerem que somente parcialmente. Claramente, se você considerar a recuperação em décadas, foi a recuperação mais lenta há muito tempo. Não apenas comparado com o que aconteceu antes da crise financeira, mas você tem totalmente razão. No meio da última década, o crescimento da artificial já não pode se comparar a essa situação. Mas se a gente voltar às 80s, 90s, os anos 70, aí, nesse sentido, Larry Summers tem razão. Ele também tem razão em dizer que o balanço da população mundial mudou. E isso não vai mudar tão cedo. As pessoas poupam mais, há menos demanda de investimentos, o taxa de crescimento é baixa, fora as coisas que os bancos centrais fazem ou não fazem. E isso vai permanecer também. Onde eu discordo com o Larry parcialmente, eu acho que a recuperação dos últimos anos é mais forte do que os números sugeriam. Não, isso não vai durar por séculos. E tem coisas robustas, uma teoria que diz que não era secular, mas que a recuperação foi lenta porque a recuperação não de uma recessão, mas de uma recessão mais uma crise financeira. E, portanto, reduzir a dívida e recuperar o equilíbrio leva o tempo e torna a recuperação muito lenta. Me deixam tomar o exemplo brasileiro para o melhor. Quando começamos a sair da recessão em 2016, a confiança subiu tremendamente. Todo o processo parece indicar que a economia ia começar a crescer rápido. Evidentemente, tomou mais tempo do que muitos analistas estavam prevendo. Por quê? Exatamente porque estávamos no processo de empresas se desendividando, o que foi sadio e necessário. E aí, depois, a economia começou a se recuperar. Então, tivemos que observar condições específicas e o Brasil cresceu e agora... E aí que eu gostaria de tocar outro ponto, que é a tendência do crescimento do PIB, crescimento potencial. E eu tomo o exemplo do Brasil, porque historicamente, nos últimos 5 anos, o taxa de crescimento era de 3,3, mas se você realiza os ajustes em relação comparados com o ajuste demográficos, o crescimento, na verdade, é de 2% apenas. Nesse caso, se você só toma esse exemplo, isso lhe dá potencial. Porém, temos uma falta de receitas. Eu tinha uma capacidade de crescer, mas a recessão comeu essa parte da economia, essa economia não usada, para dizê-lo assim, para não entrar em tecnicalidades. Depois temos espaço para crescer esse gap, que chamam a capacidade ociosa da economia. E depois tivemos espaço para crescer a uma taxa acima da taxa de potencial. Além disso, estamos trabalhando numa série de reformas e é totalmente viável que depois recuperamos essa diferença que vai levar
3, 4 anos, que a gente alcança um crescimento maior e que o nosso potencial tenha crescido, o que significa que o Brasil podia continuar crescendo a taxas maiores com melhores bases estruturais. Qual é a coisa interessante que eu tenho a formular sobre os Estados Unidos? O desemprego está em 4,1%. Isso é intrigante, porque, evidentemente, o potencial maior, o potencial maior vem da produtividade. Então, é um melhor uso da mão de obra, porque, obviamente, o resultado de tentativas em direção a uma taxa de emprego que seria abaixo de, vamos dizer, a taxa natural do que é possível. Isso conduzir a problemas. E uma situação interessante, a gente poderia tentar separar o que é lento demais ou rápido demais. Tínhamos um espaço para crescer depois da crise, porque estávamos vindo de uma base baixa, mas a questão é agora qual é a capacidade estrutural de cada área para crescer sem problema, sem inflação, que seria o preço das mercadorias e dos serviços, mas também tomando cuidado com o preço das essências, que são importantes também. Mas eu não sei, acho que há oportunidades na América do Norte, na parte da Europa, no Japão, na Coreia, talvez numa parte da China, onde a gente passa numa situação de pleno emprego, e nos Estados Unidos talvez ainda haja potencial para crescimento, e depois a gente vai ver a produtividade crescer depois, de novo, e a gente vai poder manter a taxa de crescimento de 2% a 3% e talvez um pouco mais. Eu acho que isso seria, mais uma vez, dependendo do que você pergunta ao Larry Summers, aos seus técnicos, isso demonstra que a oportunidade, a produtividade vai voltar. Eu não digo que isso vai acontecer com certeza, mas eu espero que a gente vai ver sinais disso indo melhor, porque a gente está enfrentando alguns limites em termos de mão de obra e de capacidade. Mas eu não estou apostando nisso. Eu acho que, sabe, os economistas em volta da mesa vão ter que reconhecer que não tem mais uma teoria boa do que causa surtos de produtividade. Tem uma frase de um economista americano famoso, a gente vê os efeitos da inovação, da inovação em todo quanto lugar, menos nos números da produtividade. Se você observar os números da produtividade em todo quanto é lugar, para as últimas décadas, são um pouco decepcionantes. Talvez essa nova onda de inovação vai fazer, mas as últimas ondas de inovação conseguiram melhorar a produtividade. Vamos permanecer esperançoso, mas eu não apostaria nisso. Então, quais são os fundamentais agora? É verdade que a crise prévia era uma crise da dívida privada e hoje os balanços privados da iniciativa privada parecem melhor. O que mudou é que há muita dívida pública em volta. Nós, americanos, gostamos de olhar no mundo. Nós temos uma grande dívida, mas a dívida do Brasil é 60% do PIB, no Chile, 20%. Não. A Alemanha está em 65%. 65% de dívida pública sobre o PIB. O Japão está em 180%. Houve uma mudança. Essa dívida não é um problema enquanto os juros estiverem baixos, não? É verdade. Se os bancos centrais endurecerem e os bancos de investimento mudarem, e se a taxa de juros nominais subirem, vamos ter um problema de novo. Não está na esquina, mas pode acontecer. É exatamente, eu acho, o problema quando você junta todos os grandes economistas em volta da mesa. Com as taxas de juros tão baixas, a sustentabilidade da dívida é muito mais viável. Não? O problema é, será que a gente pode voltar a uma política monetária normal de novo? Em que nível de sustentabilidade? Essa dívida pública, em que porcentagem a dívida pública? Eu acho que isso é a questão
crítica, especialmente se você analisa a situação das últimas décadas, das últimas reformas norte-americanas, se você vê o crescimento da dívida pública no futuro. Porque, evidentemente, o dólar é uma moeda de reserva, mas a questão é até que ponto, e isso eu pergunto, você me cria uma boa transição para mim, eu gostaria de fazer uma sondagem. Quanto tempo você acham que vai voltar para a época de política monetária normal? Eu quero saber a opinião de todos. Varia. Não, claro, mas no sentido mundial. Eu acho que eu diria 2 ou 3 anos, talvez, em teoria. Eu não estou dizendo que isso é necessário, o que necessariamente o que vai acontecer exatamente nesse período, porque isso vai depender das decisões dos bancos centrais. Isso é meu chute do que deve ser o período de recuperação, então, para a gente voltar a um período de política monetária normal. A questão justamente é de saber se os bancos centrais vão estar acima da curva, além da curva, aqui da curva, né? Porque se todo mundo... A questão é... A resposta seria muito diferente no Japão. A gente vai observar taxas de juros em 0% durante muito tempo. Eles já estão falando isso. O Kuroda já está falando... Não, a normalização para o Japão significa 0% de taxa de juros. Sim, na Europa, acho que a gente vai ver, a gente tem uma outra 5, 6, 7 anos. Quando você fala 2 ou 3 anos, como você diz alguns anos, você quer dizer 2 ou 3 anos? Não, a Itália, nem a Grécia, nem outros países vão poder pagar 5 ou 6, 7% de juros na sua dívida, porque isso significaria a razão da dívida sobre o PIB ia subir muito, e aí os povos iam perder a confiança. Por isso que o Banco Central Europeu vai ter que manter a taxa de juros muito baixa, 1 a 1,5 ponto. Nos Estados Unidos pode ser diferente, mas eu diria que vai levar um tempão para voltar ao que a gente chama a situação normal. E eu tenho certeza que todo mundo tem uma definição diferente do que é normal. Então, no balanço, aqui vocês estão falando em longo prazo, né? Não, a gente tem que ter... a gente tem que saber o que é normalização, a gente tem que trazer os clintonianos aqui. Então, os Estados Unidos mais rápido, a Europa muito mais devagar, e o Japão ainda mais devagar do que a Europa. Mas, deixem-me... Uma questão dos taxas de juros nominais e outras taxas de juros reais. Se normal significa taxas reais realmente positivas, isso pode acontecer a qualquer momento. No mundo desenvolvido, Brasil é uma outra história. Mas taxas de juros reais positivos, eu não vejo nada acontecer antes, 3, 4 anos até antes. Até depois. É exatamente o que eu estou dizendo, o problema que eu estou salientando. Normal quer dizer, em termos de política monetária normal, a gente não está falando da mesma coisa. Né? Cada um tem a sua definição disso. Né? Esse é o problema. Estamos falando de normalidade para países específicos e para condições de dívida, de razão de dívida sobre o PIB diferente. O que é muito, porque no caso do Japão, é um exemplo muito bom, porque a propensidade, a poupança dos japoneses, da sociedade japonesa, e as condições desse país apontam para taxas de juros muito baixas. Né? Ocorreu isso nos anos 90. Não é algo que foi trazido pela crise. Foi o caso durante muito tempo no Japão. E é algo... Nesse caso específico do Japão. Esse é o meu argumento, pelo menos. Temos que voltar a um período normal, normal sendo diferente para cada país. Né? Os países que já chegaram no nível de uma taxa natural de emprego com um potencial de crescimento, a gente está no equilíbrio que pode variar, aliás. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui
que eu entrei no governo do Brasil como governador do Banco Central, as taxas de juros reais positivas estavam em 14% ao ano e agora a gente está em 3%. Não acho que vai voltar a esse nível de 14% de taxas de juros reais. Eu espero no Brasil, mas o que eu estou dizendo, a taxa de juros neutra e de equilíbrio está caindo e que o desafio aqui, no caso do Brasil, agora, é exatamente o do Banco Central brasileiro, de saber qual é essa taxa de juros e de equilibrá-la. Mas você mencionou antes também as reformas estruturais no Brasil. Certamente, no caso das regiões, das outras regiões latino-americanas, uma lista de compras muito comprida de que fazer o mercado de mão de obra, o mercado de trabalho. Com certeza, nos últimos 20 anos, eu concordo, mas hoje em dia, com essa revolução tecnológica, eu acho que isso vai impactar no nível da produção. Mas também você precisa a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, não pode ser contornada, não pode ser evitada, porque senão, isso levanta uma questão que você possa talvez me ajudar a responder. Quando a gente está falando na economia, na macroeconomia, sempre voltamos nossa atenção para atores governamentais, porque eles têm os maiores botões, mas as grandes empresas também desempenham um papel, e no período pós-crise, isso todo mundo se entrincheirou na sustentabilidade. E quanto maior o investimento, será que os investimentos não são suficientes? O Larry Fink mencionou isso, BlackRock, ele escreveu uma carta sobre isso, todas a empresa em que a BlackRock investiu. Então, será que os negócios, a iniciativa privada está na altura do desafio do crescimento sustentável? Eu acho que estamos em crescimento em diversidade diferente. Tem uma parte dos negócios que reagem imediatamente, mas a grande característica das pequenas e médias empresas, elas são mais conservadoras, mas relutam mais a se modernizar. E nossos países não podem apenas grandes empresas, apoiar apenas as grandes empresas, porque, afinal de contas, são as pequenas e médias que criam empregos. E emprego, a vida normal está nas pequenas e médias empresas. Então, como seria possível juntar esses dois esforços? Eu acho que é uma ação, primeiro, sobre a confiança dos líderes políticos. Se você não tiver confiança nos líderes políticos, nada acontece. E, certamente, na América Latina, a gente vem de muitos anos de demagogismo, e isso de um Estado debilitado, ao passo que no setor privado então, é ser crítico, mas é verdade. Precisamos criar não apenas uma competitividade no nível das empresas, mas também a produtividade para os operários, para que um nível de desemprego que seja aceitável para a sociedade, porque senão você vai ter distúrbios políticos. Então, eu acho que é um trabalho que precisamos enfrentar juntos, é mudar a mentalidade. Não é possível dizer de um dia para outro que vai mudar drasticamente. Você tem que trabalhar nisso no Banco Central, mas na economia real também, para mudar os parâmetros. Acreditamos que haja uma contradição entre fazer bem e fazer muito nas empresas. E ECG trabalhou estudando como as empresas tentam levar em consideração todos os participantes, não apenas os consumidores, acionistas, a sociedade civil, o meio ambiente e tudo, e consideramos o que a gente chama de o impacto sobre a sociedade total, e constatamos que as empresas estavam bem, os primeiros são bons também em termos
de crescimento também que respeitam esses participantes. Então, eu acho que há cada vez mais uma noção bem clara de que se você tenta fazer bem para todos os participantes, vai ser bom. E se você considerar só os interesses de um lado da mesa, de um dos participantes, isso não vai ser bom em médio prazo. Claro, você se refere à digitalização, à automatização, à criação de empregos e a empregos que vão se tornar obsoletos, começando com jornalistas e consultores e todos nós, talvez não os ministros talvez não sejam obsoletos, mas se tornem obsoletos, mas a gente está criando um cenário do horror que é errado. A gente não posso comprovar, mas em muitos países a gente vai faltar assalariados em vez que faltem empregos. E tem parte da Ásia, da China, então América do Norte. Então, um dos elementos chaves vai ser também, depende, o curso levado para a América do Norte. Eles dizem que tudo vai ser feito por máquinas, mas em muitos setores onde os jovens até podem criar oportunidades para a educação, para o treinamento, para conseguir emprego. E sabe, a gente pode usar a digitalização para e-house, e-training, treinamento à distância, a casa administrada à distância, e pode se tornar, aumentar a produtividade e pode fornecer oportunidades para que cada mais pessoas se envolvam nessa economia. Então, a gente tem que investir na infraestrutura e em conectividade, também na América e depois a gente vai poder lidar hoje. A iniciativa privada pode desempenhar um papel muito importante. Mas eu concordo, mas a pergunta é se a economia mundial está bem no setor. A história dos nossos países e muito vem da economia informal e várias instituições que você precisa levar em consideração, porque não é fácil para transformar uma economia informal numa economia formal. Há muitas medidas que você pode tomar, mas não é automática essa mudança. Deixa-me intervir aqui, porque eu acho que você apontou num problema muito fundamental. Um setor onde a gente pode fazer bem e muito também é o mercado de trabalhos. E você está falando da sustentabilidade e a questão da qualidade. Não é nenhuma maneira de conseguir obter ganhos em qualidade, a não ser que a gente dê empregos bem pagos. Então, realmente tem a economia informal, que é um dos problemas. Isso serve a jovens homens e mulheres muito mal. E tem uma taxa de emprego que é muito mais baixa. O meu país, no Chile, entrou na OCDE há poucos anos, e agora, se eu considero a taxa de emprego, o Chile, o México e a Turquia sempre estão batalhando para os últimos lugares. Em média, 80% das pessoas trabalham na Alemanha, só 65% na América Latina. Se você considerar as mulheres, 40% das mulheres. Significa que isso estamos atrás da pobreza em qualidade também, porque nada vai te deixar com mais certeza lá embaixo se numa família onde o esposo está ausente, onde a mulher tem que trabalhar 2 vezes e o marido não tem um emprego. Eu acho que também há um problema das empresas também, porque o meio empresarial, a iniciativa privada está culpada um pouquinho na América Latina sobre mulheres, minorias étnicas, os pobres. Há muita coisa a se fazer. Que país você apontaria como exemplo para as iniciativas, a inclusividade? Estou um pouco afastado dessa região. O Dinamarca, talvez. A Dinamarca tem algo que chama flexi-segurança, que é um mercado de trabalho que é flexível, mas que também provê condições seguras de emprego, e essas instituições estão muito poucas, mas você tem uma realocação da mão de obra para empregos de qualidade, e tem muito dinheiro que está para o desemprego. Você perde seu emprego, mas não perde a sua renda, e você também tem que aceitar os empregos. Você também perde
seu seguro-desemprego se você não se forma, aceita treinamento. Então, é rigoroso, flexível, mas também é generoso. Esse tipo de combinação é muito longínqua do que se acontece no Brasil, na Argentina, no Chile e talvez nos Estados Unidos. Mas eles têm uma população menor, a Dinamarca. Talvez, eu acho que a gente causa muita ansiedade usando reformas do mercado de trabalho para qualquer reforma. Reforma é uma palavra muito ruim, significa que alguém quer pegar alguma coisa de você. E, claro, temos que reduzir a regulamentação e tornar os mercados mais flexíveis, de um modo geral. Aqui no Brasil também, vocês sabem muito melhor do que eu, mas vamos começar desregulamentação passo a passo, regulamentando passo a passo, sem fazer muito alarde sobre isso. Só faça isso. Grandes brancos causam muita ansiedade. Muitos passos muito podem levar você aos mesmos resultados, mas saiba, eles vão impactar sobre pequenos grupos de pessoas em vez de criar ansiedade em um grupo maior de pessoas. Talvez um ponto importante que está ficando claro aqui nesse painel, eu volto à pergunta inicial, que é saber se a iniciativa privada está disposta a aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Quando a gente usa alguns exemplos da América Latina ou a Dinamarca também, a interação entre, evidentemente, a iniciativa privada e o quadro regulamentar macroeconômico. Sim, claro, a iniciativa privada vai ajudar a conformar essa nova realidade regulamentar, mas o que influencia são vários fatores. A questão da discriminação, por exemplo, foi mencionado pelo Andrés. Então, são alguns aspectos culturais. O nível de educação também é um elemento básico importante. Se você toma o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, a mudança mais radical que aconteceu naquele país foi a mudança da qualidade da educação e os números de pessoas bem formadas. Isso foi o fator mais importante. Claro que a iniciativa privada se aproveitou disso, mas, mais uma vez, foi um marco relevante. A questão da mão de obra também. No Brasil, esse foi o caso até uns 2 anos atrás, talvez até menos. A mesma empresa trabalhando no Brasil e trabalhando em algum desses outros países que tem uma legislação trabalhista mais avançada, o número de processos trabalhistas aqui é de 20, 30 vezes mais. Para não usar a palavra reforma, então, vamos falar de adaptação, transformação, a melhoria da legislação trabalhista está permitindo que várias empresas trabalhem melhor, reduzam o número de processos trabalhistas e deem aos empregadores e empregados mais poder do que os tribunais trabalhistas. Esse é o tipo de coisa que pode mudar o ambiente de negócios e criar diferente para a maneira com que as empresas reagem. Eu queria ressaltar uma coisa que foi dita aqui, muito interessante. Na Europa e também aqui, a reforma trabalhista, quando a gente diz isso, costuma ser vista como inviável do ponto de vista político, uma maluquice. Não precisa ser assim, em primeiro lugar, porque a gente não precisa fazer tudo de uma vez só. Mas o mais importante é porque se a gente fizer do jeito certo, isso vai ser bom para a pobreza, para a desigualdade, vai ser bom para os sindicatos, porque os sindicatos conseguem negociar muito mais coisas e não apenas salários. E essa tendência de dessindicalização que a gente vê em vários países pode ser revertida. A gente não fez essas mudanças, mas isso não é porque a gente não conseguiu reunir 20 países, simplesmente porque é politicamente muito difícil. Mas acho que a parte política tem sido feita errada. Já que você falou sobre isso, eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só contextualizar, né, falando sobre essa parte do mundo aqui. Como é que a gente melhora a representatividade das mulheres na força de trabalho? Não só na força de trabalho, mas na parte de liderança. Isso parece
um paradoxo. As mulheres têm um papel tão importante na política. Na Argentina, no Brasil, no Chile, todas tiveram presidentes mulheres. Você consegue falar de uma grande empresa aqui nesse mundo que tem uma mulher CEO? Eu acho que esse é um assunto muito importante. Recentemente, no Chile, falamos muito sobre isso. Não há um botão para apertar e mudar as coisas imediatamente. A questão principal, acho que é a informação. Se a gente publica informação das empresas públicas e privadas, isso envergonha muitas empresas que não têm mulheres. É uma questão de transparência. A gente já começou a fazer isso no Chile e de uma hora para outra as coisas começaram a mudar. Na questão política, eu sei que isso é polêmico, mas eu acho que é preciso de cotas. No Chile, a gente teve uma legislação, os partidos têm que apresentar pelo menos 40% de candidatas mulheres. Isso teve impacto. Talvez isso não sirva para sempre, mas serve num período de transição. Pensando no emprego privado, não precisa reinventar a roda. Na Alemanha, nos Estados Unidos, nós temos legislações muito severas antes de discriminação. E se a sua empresa é pega fazendo algo contra a lei, você não só passa vergonha, como você pode ser demitido. Isso ainda está começando na América Latina. Ainda temos um longo caminho a caminhar. Eu sei que é controverso. Eu queria acrescentar um elemento fundamental, é garantir que a gente invista, e o senhor já falou nisso, invista em educação, em treinamento. Hoje de manhã, no café da manhã, a gente falou sobre isso. Não existem pessoas com mão de obra qualificada suficiente no Brasil ou na América Latina, considerando que as meninas vão melhor na escola e na universidade do que os homens. Então, eu acho que é um pool imenso de talentos. Se a gente der a elas, as crianças, uma boa educação, um bom curso universitário, treinamento, a gente também vai ter um pool de mulheres, porque se não procurasse essas pessoas talentosas, seria simplesmente burro, né? Seria um desperdício de energia. Então, vamos ser eficientes, economizar energias, recursos. Vamos pegar os melhores talentos, não importa o gênero ou a história. E é preciso investir mais na educação. E aí nós veremos, talvez não automaticamente, mas talvez vejamos as coisas melhorarem, como a gente viu na América do Norte e na Europa, estamos vendo já na Ásia, na China, no Japão e também no Sudeste Asiático. Estamos vendo mais mulheres e lentamente na Índia também. Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa. Temos outros instrumentos internacionais para evitar a discriminação. Do ponto de vista legal, está tudo muito bem, mas a realidade está muito distante do ideal. Alguns países são relutantes. Eu liderei a Organização Mundial do Trabalho. Em algumas regiões da África e da Ásia, havia problemas. E esses problemas continuam hoje. Sem dúvida, a educação é uma forma de transformar, mas esse é um longo processo. A segunda questão, e isso foi discutido no G20, a participação das mulheres. Pela primeira vez este ano, vamos ter 26% de mulheres participando no G20. Mas colocar pressão é para que as pessoas entendam que as mulheres têm de participar. Sem dúvida, há questões de agenda, é preciso compatibilizar os empregos e outras atividades. E eu acho que esse processo está em progresso. E acho que essa tem que ser uma das bandeiras da globalização. É inaceitável no mundo global que haja esse tipo de discriminação, que isso continue existindo. Antes da gente abrir para as perguntas da plateia, eu acho que a gente precisa falar de comércio. O senhor falou sobre isso, o senhor Hans Paul.
Eu vou fazer a pergunta para o ministro Meirelles. Os meus colegas na Bloomberg calculam que uma guerra comercial total custaria 470 bilhões de dólares ao mundo. É um número considerável. Será que é esse o nosso rumo? Eu vou perguntar diretamente para o senhor, porque acho que ajuda a dar um contexto. Nós ouvimos que o Brasil está considerando retaliar e que essas medidas poderiam se aplicar a Boeing, Embraer. O Brasil tem acordos com os Estados Unidos. Com qual seriedade os países e o Brasil têm de pensar na retaliação? E se houver retaliação, será que vai haver essa guerra comercial? Vamos separar duas coisas. A primeira é a reação a essa medida específica. O senhor diz as tarifas de alumínio e aço nos Estados Unidos. Isso, evidentemente, isso é negativo. Para começar, para a indústria americana isso é negativo, porque fica mais caro importar o aço e o alumínio da maioria dos países. E para os consumidores americanos, do ponto de vista global, o nível de produtividade vai cair consideravelmente. Talvez uma ou duas indústrias no Ocidente e algumas indústrias específicas talvez lucrem com isso, mas de maneira geral, a indústria americana vai perder, do meu ponto de vista. E os produtores de aço brasileiros também perdem. Bom, dito isso, pensando na reação, é claro que estamos pensando em falar com a OMC, o que vamos fazer, depende do que outros países também vão decidir, fazer, se estamos preparados para agir de forma conjunta, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, o governo americano está falando em negociações. A questão é, que tipo de negociação é essa? O que eles querem negociar? E esse é exatamente o ponto. Essa posição tem que estar clara desde o início para que toda essa discussão fique mais clara. E agora vamos voltar para a situação mais geral. Eu espero e torço para que o mundo não entre nessa guerra comercial. Nós já passamos por isso no passado, na década de 30, e o resultado foi péssimo. E temos uma experiência vasta nesse sentido no Brasil. Já tivemos uma economia extremamente protecionista. Tivemos as tarifas mais altas do mundo para diversos produtos durante um vasto período de tempo. A América Latina hoje tem tarifas mais altas do que várias outras regiões. Eu não estou falando do Chile especificamente. No caso do Brasil, sem dúvida. E esse foi o caso durante muitos anos. E isso não necessariamente foi bom para o Brasil, essa economia com barreiras. Agora estamos tomando o caminho oposto. Estamos negociando e já em debates avançados para ter um acordo de livre comércio com o Reino Unido. Estamos falando sobre um acordo de livre comércio depois do Brexit. Ou seja, eu acho que esse é o caminho a se seguir. Não retaliar? A gente não está falando no momento sobre o que fazer. Eu não acho que isso vai ser necessariamente a melhor alternativa. O que a gente deve fazer, só para deixar claro, quando o governo americano fala em negociação, negociar o quê? Agora a bola está com eles. O que eles querem negociar? E se eles querem negociar, vamos sentar e conversar e negociar. Alguém quer falar sobre comércio? Todos nós acho que concordamos que temos que evitar a guerra comercial. Todos sofrem. O ministro deixou muito claro de que por muitos anos e décadas
esse tipo de política não melhorou as coisas de protecionismo, essa política de protecionismo. Eu temo, e não levei muito em consideração o que o presidente Trump disse, mas eu temo que ele pense em termos muito simples. Eu ganho e vocês perdem. E eu não penso nas implicações. Se vocês retaliarem, eu vou botar o protecionismo em outra categoria de produtos. Se vocês não retaliarem, se vocês quiserem negociar, eu não te dou nada em troca. E ainda assim tomo mais uma medida, quer seja na indústria automobilística, e aí isso afetaria o Japão e a Alemanha, o México, sem dúvida. Depois eu acabo com o NAFTA, porque eu não estou satisfeito. É uma questão de aplicar pressão nos países. Eu estou usando meu bastão para sair acertando todo mundo. Eu acho que esse é o perigo real. A gente não está lidando com alguém tão razoável quanto o senhor, que diga vamos sentar e negociar e encontrar um ponto comum, chegar a uma solução boa para todos. Acho que o resumo, né? Só acrescentar uma coisa importante. O resumo que eu acho do que vai acontecer de fato agora, né, do nosso ponto de vista, é que há uma motivação agora muito mais forte, uma condição melhor para avançar nas negociações comerciais e com outras regiões do mundo, como resultado disso que aconteceu. Isso é importante. No final das contas, eu acho que isso é positivo. Então, o negativo pode ser positivo. Sim, sem dúvida. A gente passou meia hora sem falar do Donald Trump. A pergunta, na verdade, não é uma questão sobre retaliação. É uma pergunta sobre o que o Trump vai fazer agora. O aço e o alumínio são 2% do comércio mundial. Se ele parar por aí, tudo bem, não tem guerra. Se ele avançar, aí a retaliação vai ocorrer. Será que eu posso fingir, prever o que um homem irracional vai fazer a seguir? Não, eu não tenho essa ambição. Quem sabe? Mas acho que o Sr. Henrique Meirelles fez uma observação. Na semana passada, em Santiago, 11 países assinaram o TPP, o Tratado de Comércio Ásia-Pacífico, e os Estados Unidos não estavam presentes. O Trump saiu, as pessoas pensaram que ia funcionar. A Nova Zelândia assumiu a liderança, e o acordo saiu. Essa aliança Pacífico, que inclui México, Colômbia, Peru e Chile, essa aliança está forte. Adoraríamos ter isso com o Mercosul, com o Brasil, com a Argentina. E vamos ser mais ambiciosos. Em 1991, o George Bush pai propôs um acordo de livre comércio para as Américas e o Trump não vai fazer. Vamos fazer então sem os Estados Unidos. Temos que ser ousados. Ótimo ponto. É importante ter algumas perguntas da plateia. Eu estou olhando para o chat. Tem mais tempo para pergunta? Uma pergunta da plateia. Temos uma pergunta. Vamos lá. Quem temos aqui na primeira fileira? Por favor, diga seu nome. Meu nome é Andréia, eu sou da Bolívia. Eu queria saber por que um grupo de homens estão falando sobre os problemas das mulheres. Por que vocês não convidaram uma mulher para falar sobre os problemas das mulheres? Eu posso ajudar a responder essa pergunta. Excelente pergunta. E eu posso responder de duas formas. Eu vou falar em nome do Fórum Econômico Mundial. E eu sei dos esforços que foram feitos para tentar trazer pelo menos uma mulher, ou talvez até mais mulheres, para o palco. Infelizmente, esses esforços não deram certo. Espero que no futuro a oportunidade de falar isso inspire mais mulheres a aceitar esse convite e que participem de conversas como esta. Então, não foi deliberado. Em segundo lugar, eu queria dizer que a sua pergunta é muito justa, porém, não é nenhum porém. E eu espero que fale em nome de todos nós aqui. Mulheres e homens têm que resolver esse problema. As mulheres sozinhas não conseguem resolver isso. Os homens também têm que resolver esse problema.
muito melhor se a gente fizesse isso junto. Eu queria acrescentar, obviamente, que esse tipo de discriminação que ainda existe contra as mulheres é muito grave, por razões óbvias. Mas, além disso, nós também temos que falar sobre outros tipos de discriminação que existem. O fato de que já estamos falando sobre isso que é melhor do que se a gente nem falasse. Eu acho que esse ponto é fundamental. Mas a senhorita tem razão. Da próxima vez a gente tem que ter mulheres aqui. Tem aquela campanha He for She, ele por ela. Bom, e agora, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados aqui pela participação.